Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Se você já é inscrito, eu quero te agradecer. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like, dá o seu joinha e compartilhe. E hoje nós vamos falar sobre um homem que fez uma declaração de amor linda ao nosso Deus, mas somente após a vinheta. Nós vamos falar hoje sobre o rei Davi. Que homem tremendo! Não era perfeito, mas é um homem que nós temos muito que aprender. Vamos ao nosso tema? Uma declaração de amor. O nosso texto está no Salmo 18, verso 1. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Que lindo, né? Esse Salmo 18:1 foi escrito por Davi, mas tem o Salmo 116:1 que eu não consegui a autoria dele. E diz assim: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. É uma declaração de amor tremenda. Nesse Salmo 18 é um contexto onde o rei Davi está exaltando a Deus, onde ele está dando a Deus toda a honra, toda a glória, porque Deus deu a ele muitos livramentos. Davi declara o seu amor a Deus como uma prova de gratidão. Aqui no nosso canal tem um vídeo de estudo que é Seja Grato. Dá uma passada para você conferir caso você ainda não tenha visto. É muito importante sermos gratos. E Davi ele fala justamente essa declaração de amor como uma prova de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Davi, ele tinha certeza de quem era o seu Deus. Salmo 34, verso 16 e 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O salmista ele sabia quem era seu Deus e isso nós nunca devemos perder de foco quem é o nosso Deus. Ele sabia que a sua força tinha origem em Deus. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. Colaborando justamente com o Salmo 18, com todo o meu ser muito se alegrou. Então ele sabia que a origem da força dele estava no Senhor, mas não era somente dele. A origem da força era de todo o seu povo, ele atribuía a Deus. Salmo 28:8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Nós sabemos de onde vem a nossa força, nós sabemos que do Senhor, além de vir a vitória, vem a nossa força. Mas o salmista Davi, ele reconhecia, ele declarava que ele era amado de Deus. Olha que lindo! Salmo 59:17 diz assim: ó, minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Não é porque as coisas acontecem na vida da gente, que pode até nos trazer tristeza, pode até nos trazer choro, que Deus deixa de nos amar. Ao contrário, toda prova ela vem justamente para sermos aprovados. É demonstração do amor de Deus por nós, Ele não nos deixa morrer, tá? Salmo 59:17 diz assim: ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, a minha suprema proteção, ó Deus, cujo amor tem me abençoado. Você reconhece o amor de Deus na tua vida? Vamos conhecer um pouco da história de Davi, um pastor de ovelhas que foi escolhido por Deus, sabe para quê? Para ser o rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Nunca se esqueça disso. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo de Israel queria um rei.
E Deus, na sua vontade permissiva, deixou Saul ser esse primeiro rei. Mas Deus o rejeitou, porque ele foi desobediente. Ele andou segundo os próprios desejos do coração dele. Vamos ver 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Aí Deus já tinha preparado para ele um rei, e esse rei é o segundo rei de Israel, que é o rei Davi. Ele foi escolhido por Deus, e ele foi escolhido por Deus porque Davi tinha um coração abnegado, ele tinha um coração com sinceridade, ele tinha um coração de alguém que não buscava a sua glória, mas sim a glória de Deus. 1 Samuel 16:12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Olha a descrição física de Davi. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Nós temos tendência de escolher as pessoas pela aparência, não é? Mas Deus não. Deus, ele escolhe porque ele vê a sinceridade do coração da pessoa. 1 Samuel 16:18 e 19 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Então Jessé é o pai de Davi, o belemita, que sabe tocar. Olha, Davi era músico. E diz mais ainda: e é valente e vigoroso e homem de guerra. Olha a descrição de Davi. E prudente em palavras, de gentil presença. Que lindo! Será que podem falar coisas bonitas acerca de nós? O Senhor é com ele. É o principal. O Senhor é com ele. Assim como o Senhor é contigo, assim como o Senhor é comigo. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, mas mesmo sendo ungido rei, ele não foi lá e tomou o trono. Ele esperou no tempo de Deus. Então, mesmo sendo ungido rei, Davi continuou sua vida, como nós lemos no versículo, lá com as ovelhas, até o momento certo que nós vamos ver. Mas aconteceu em 2 Samuel 7:8, que diz assim: eis o que dirás ao meu servo Davi. Deus mandando Samuel falar: assim fala o Senhor dos Exércitos, fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava as ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Tem muitas pessoas que elas fazem acepção de pessoa, elas querem somente pessoas que vão acrescentar teologicamente ou acrescentar até financeiramente falando, mas Deus não é assim. Ao contrário, Deus tirou Davi de lá, de trás das ovelhas. Salmo 78:70 para a gente confirmar. Escolheu Davi, seu servo, tirando do aprisco do rebanho. Então, era por isso que o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, porque Davi, ele era pastor de ovelhas, então ele sabia do que ele estava falando quando ele fez o Salmo 23. E Davi, ele foi um homem muito usado por Deus. Davi era um homem temente a Deus, lembra? Falho, não era perfeito, mas quem que é perfeito? Mas o Senhor vai nos aperfeiçoando. E Davi, para você ter uma base como Deus era com ele matou leão, ele matou urso e o mais lindo, ele atribuiu a vitória a Deus. 1 Samuel 17:36, o teu servo é Davi falando com Saul. O teu servo venceu o leão e o urso. Mas não foi só isso, e nós vamos ver no próximo versículo. Ele também matou o gigante Golias. Mesmo Davi sendo zombado, Davi sendo ridicularizado, tentando intimidar-se, ele não se moveu na sua fé, que era firme para com Deus. Vamos ver 1 Samuel 17:42-44, Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado
e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Ele tentou intimidar Davi. Eu por acaso sou um cão? Esse rapazinho, jovenzinho, né? Eu vou dar a tua carne às aves do céu. Olha a confiança de Golias na força dele. Mas olha a resposta de Davi. 1 Samuel 17:45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. É a ele que desafiaste. Davi, é muito interessante que ele não foi lá enfrentar Golias confiando na inteligência, na estratégia, na força dele, mas sim como representante do exército do Deus dos exércitos. Eita, Deus tremendo! E é interessante que a vitória dele, por causa dessa derrota de Golias, ele foi reconhecido pelas mulheres. Olha só, 1 Samuel 18, 5 e 7. Quando os soldados voltaram para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Imagina a bronca, a raiva, os ciúmes, a inveja que foi gerado no coração de Saul. Mas Davi era humilde, mesmo sendo ungido rei. Quando Saul quis matar, olha o que ele fala para ele. 1 Samuel 24:14. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Olha como ele fala dele, fugindo do rei Saul. Escapa-te por tua vida, né? Então era justamente isso que ele estava fazendo. Mas Davi, ele tinha uma coisa linda, e eu fico imaginando por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi atribuía ao Senhor as suas vitórias. Vamos ver 1 Samuel 17:37? E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Estava falando isso para Saul. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. 1 Samuel 17:47 diz assim, olha a outra atribuição da vitória. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas e ele vos entregará em nossas mãos. Olha a fé que Davi tinha, a confiança que ele tinha em Deus. E nós vemos, segundo Samuel 22:33, que diz assim: o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Como é bom nós confiarmos no Senhor. Segundo Samuel 22:35. Exercita as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Ele atribuía a vitória dele a Deus. Não era na força, não era no que ele tinha como instrumento, não era na sabedoria. E às vezes o Senhor está nos proporcionando alguma coisa, nos dando livramento ou nos fazendo crescer em alguma área da nossa vida, e ao invés de nós fazermos como Davi, atribuir a vitória a Deus, nós estamos achando que é por nossa causa, mas não é. Este era um dos segredos lindos de Davi. Mas uma coisa linda, o amor a Deus que Davi tinha e a certeza do amor que Deus tinha por Davi o fazia superar tudo. Davi, por amar a Deus, ele fazia salmos para expressar a sua gratidão, para expressar o seu amor, a sua alegria. Ele tinha prazer em estar na presença do Altíssimo. Sabe o que ele fazia? Ele elogiava a Deus como reconhecimento, como gratidão. Salmo 18:2. O Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza, quem me liberta
trombeta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Que salmo tremendo! Quem Deus era para Davi! Quanta coisa linda Davi falava para Deus! E eu pergunto para você, você falou para o Senhor o que você acha dele? Quem Deus é para você? Quem Jesus é para você? Você fez uma declaração de amor, você elogiou o teu Deus por tudo o que Deus tem feito por ti? Davi demonstrou o seu amor. Teve uma vez que ele vai pulando, dançando, quando ele trouxe a arca lá da casa de Obed-edom para Jerusalém. Vamos ver, segundo Samuel 6, 14 e 15. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho, assim, subindo. Levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Olha a alegria de Davi, festejando, dançando, entoando ao Senhor. Mas você sabe, mesmo naquele momento, ele estava lá glorificando ao Senhor. A hora que acabou, ele foi desprezado pela mulher dele, por Mical, mas mesmo assim, você vê que ele não se importou. A declaração dele de amor para Deus, por Deus, é tremendo, sabe por quê? Porque ele estava mostrando que era sincera, que era de coração. Vamos ver. Segundo Samuel 6, 20 e 21. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ele não se intimidou com Mical, não. Ele não ficou assim, puxa vida, olha o que eu fiz. Não, ele falou quem ele era, quem Deus era para ele, o que Deus tinha feito. Olha que gratidão, olha que demonstração de amor. E Davi, ele foi um homem que ele mostrou que ele tinha um coração sincero. Vamos ver 1 Reis 9:4? E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, é Deus falando com Salomão. E se você andar perante mim como andou Davi? Então Davi, olha, o próprio Deus falando com inteireza e com sinceridade de coração. Você sabe, Deus reage ao nosso comportamento, assim como reagiu ao comportamento de Davi, às dedicações, aos hinos, aos salmos, até a dança. Salmo 18, 24 e 25 diz assim: assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos, com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. A lei da semeadura, olha, fica bem claro nesse versículo. É muito lindo a gente saber quem é Deus. Davi não era perfeito, eu falo novamente para você, mas ele era um homem que amou ao Senhor com todo o seu coração. Deuteronômio 10 e 12 diz assim: agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E nós vimos que Davi, ele fazia isso, ele tinha o amor dele, dedicação dele, ele andava segundo os caminhos do Senhor, ele servia o Senhor, ele tinha a intenção de agradar a Deus. Deuteronômio 6 e 5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí nós olhamos para nós e nós fazemos essa introspecção. Como tem sido
sido o nosso amor demonstrado para com Deus? Vamos concluir. Salmo 63:3 diz assim: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso. É o salmista Davi falando isso, é o rei Davi falando isso. É melhor do que a minha vida, é o teu amor, Senhor, porque tu és leal, tu és misericordioso. Aí ele ainda fala: por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Que amor tremendo, que declaração linda, que declaração de amor aonde ele reconhece que o valor da vida dele, que isto que era importante era o amor de Deus na vida dele. Ele estava no deserto quando ele fez esse salmo, fugindo, sabe de quem? Do seu filho Absalão, que havia tomado o trono dele. Era um momento de tristeza, era um momento de decepção, de amargura, mas ele não se abalou. Ele podia estar entristecido sim, mas vencido não. Ele faz uma declaração ao Senhor que o amor de Deus é melhor do que a própria vida dele. Que certeza, nesta declaração ele reconhece que ele não estava só, que ele estava com o próprio Deus. Que possamos aprender com o nosso rei Davi, com o salmista Davi, que nós possamos declarar o nosso amor ao Deus Todo-Poderoso, servindo a Ele com sinceridade de coração, confiarmos nele independente das situações, que nós possamos nos dedicar ao Senhor como o rei Davi ele fazia. Que o Senhor possa alegrar o teu coração e você não se esqueça, quando você alegra o coração do Senhor, a alegria do Senhor te fortalece. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar? Fique com Deus, Deus te abençoe.